Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Hoje resolução da prova da Unicamp de 2023, primeira fase, prova de conhecimentos gerais, uma prova tranquila, uma prova de 8 questões, bastante abrangente, mas com questões relativamente tranquilas. Alunos que se prepararam para essa prova fizeram a prova sem nenhuma grande dificuldade, acredito eu. Mas antes de iniciarmos a resolução, eu vou te pedir encarecidamente, por favor, considere se inscrever no canal, clique no sininho para ser notificado sobre as próximas resoluções, sobre as próximas teorias, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar a divulgar o canal, comente, dê o seu like e, se possível, ao final e gostar, clique no botão valeu, dê sua contribuição. Esse canal não é um canal patrocinado. A ideia aqui é divulgar conhecimento de física para todos. Vamos para a primeira questão, vamos comigo. A primeira questão que nos dizia o seguinte: eu estou aqui com a prova Z, iniciarei pela questão 29, uma questão que dizia: a prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornou uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considere que o ponto da corda que passa sobre os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória de raio circular 90 centímetros. Opa, já parou por aí. Ele te deu o raio do movimento circular, ele te disse que ele completa 105 saltos em 30 segundos. Cada salto equivale a uma volta completa. São 105 voltas em 30 segundos. Ele te deu a frequência, ele te deu o raio e ele nos pergunta qual a velocidade escalar desta corda. Por favor, venha comigo rapidinho. Estamos na questão 29 da prova Z. Ele então nos trazia um movimento circular de um indivíduo que pulava cordas. Esse indivíduo pulava a corda com um raio equivalente a 90 centímetros. A pergunta dele era com que velocidade essa corda estava girando. Ah, professor, ele queria saber a velocidade. Isso, ó. Ele queria saber de nós a velocidade escalar. Então venha comigo, por favor. Velocidade escalar é ΔS por ΔT. O tio cansou de avisá-los. Toda a prova da Unicamp sempre terá uma equação de velocidade média. E aí então ele nos diz: velocidade média, a distância percorrida, são 2πr pelo tempo de uma volta, que é o período. Mas o inverso do período, meus amores, vocês bem lembram, é a frequência. Eita, professor! E ainda dá para reescrever, né? Pois é. Frequência é número de voltas por tempo. Tá aqui, ó. Ah, compreendo. Logo eu posso escrever que a velocidade então será 2 vezes 3 vezes o raio, não se esqueça de converter para metros, 0,9 vezes, vai lá professor, são 105 voltas num intervalo de tempo de 30 segundos. Pois bem, dá para a gente simplificar aqui o 3 com o 30, vai sobrar um 10 aqui no denominador, né? Fazendo essas continhas, chegamos aqui ao 18,9. Eita, professor, 18,9 metros por segundo é o gabarito? Isso, gabarito para essa questão, certo? Vamos para a próxima, questão de número 30, 31 e 32. Trazia um texto que nos dizia assim: o balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Questão de número 30. Um balão inicialmente em repouso, grifa aí, ó, partiu do repouso, no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Poxa, sobe em move, ele está falando para você. Se o balão atinge uma altura de 80 metros em 40 segundos, qual é a aceleração vertical desse balão? Por favor, venha comigo. Sem perdermos muito tempo,
Imagine você que este seja o nosso balão. Ah, entendi, professor. Esse aí é o balãozinho, né? Isso. Ó, ele está na superfície da Terra, onde sua velocidade inicial é zero. Ele parte do repouso. Esse balão subirá até um determinado ponto a uma altura correspondente a 80 metros. Se ele estava parado e ele ganhou movimento, óbvio que ele está subindo com uma determinada aceleração. A pergunta do exercício é exatamente essa. Com que aceleração ele está subindo? Meus amores, por favor, se tem aceleração é move. Eita, professor, só pode ser, né? Só pode ser move. E se é move, a equação que a gente vai usar... E se é move, a equação que nós vamos usar é a equação do espaço pelo tempo, a equação horária. SS0 V0T mais AT² sobre 2. Eita, professor, que a velocidade inicial era zero. Pois é. Se eu passar o S0 para o primeiro termo, S menos S0 eu tenho ΔS. A aceleração é o que eu estou querendo saber. O tempo eu conheço, tudo isso é dividido por 2. Vamos comigo? Ele vai subir 80 metros com uma aceleração desconhecida. Num intervalo de tempo, ele disse no texto, para subir esses 80 metros, levar-se-á 40 segundos. Eita, professor, 40 ao quadrado, pois é, tudo isso dividido por 2. Fazendo a continha aqui rapidinho, vem com o tio. O 2 está lá, né? Dividindo, então vou multiplicar os dois lados por 2, 2 vezes 80. O 40 ao quadrado, vou dividir os dois lados, 40 ao quadrado. Isso aqui nos dará 160 dividido por 1.600. Professor, mas se tu simplificar, sobra um 10 no denominador. Pois é. A aceleração será de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Esse é o gabarito da questão de número 30. E emendando no mesmo texto, sobre o mesmo assunto, mandamos aqui agora a questão 31. Professor, o que ele dizia aí nessa questão 31? Vamos lá comigo, ó. Questão 31, ele dizia assim: a massa total do balão em movimento de descida a uma altura inicial de 80 metros até o solo é de 2.000 quilos. Qual é o trabalho realizado pelo peso? Olha aí mais uma questãozinha de mecânica, né? Perguntando agora trabalho. Professor, ele quer o trabalho da força-peso que vai levar esse balão de volta ao solo. Pois é, professor, como é que a gente faz esse negócio? Vem comigo aqui que tá de boa, ó. A força-peso na vertical para baixo está na mesma direção e sentido do deslocamento realizado pelo balão na descida. Ele desce 80 metros, né, professor? Exatamente. Meus amores, a pergunta era o trabalho do peso. Vem com o tio aqui. Trabalho realizado pelo peso é a força-peso vezes o deslocamento. Vocês se lembram que nas aulinhas que o tio falou sobre trabalho, para calcular o trabalho, basta eu interpretar se a força e o deslocamento têm a mesma direção e o sentido ou sentidos contrários. Como eles têm o mesmo sentido, esse trabalho é um trabalho motor, que será dado em joules e será positivo, né? Ele vai dar energia para esse corpinho. Ah, entendi, professor. Isso para a força sendo dada em newtons e a distância em metros. Óbvio que se a força fosse oposta ao sentido do deslocamento, o trabalho seria um trabalho resistente negativo. E se fosse perpendicular, não haveria trabalho sendo realizado. Logo, eu posso escrever que o trabalho do peso será o produto do peso, massa vezes gravidade, vezes o seu deslocamento. A massa desse balão ele nos deu no texto, são 2.000 quilos, 2 vezes 10 ao cubo, vezes a gravidade local é 10,
vezes a altura que ele desce 80. Eita, professor, aqui 2 vezes 8 dá isso, dá 16, né? 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta. Professor, dá para dar uma melhorada nessa brincadeira, né? Exato, ó. Trabalho realizado pelo peso será igual a 1,6 vezes 10 a sexta. Ah, entendi, professor. E aí isso nos dá o gabarito, isso vai nos dar o gabarito que está lá na alternativa D de dado, certo? Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui com a prova Z, ok? E continuando a sequência dos 3 exercícios referentes ao mesmo texto, chegamos agora à questão Q32. Professor, o que ele traz para a gente aí? Veja bem, agora ele fala assim, ó. Um balão tem volume de 1,6 vezes 10 ao cubo metros cúbicos de ar quente no seu interior, na temperatura de 400 Kelvin e na pressão atmosférica de 1 atm, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta Pascal. Galera, ele te deu o volume metro cúbico e tomou cuidado de converter a pressão para Pascal. Isso é um indício de que ele vai trabalhar no sistema internacional. Presta atenção. Sabendo que o ar quente se comporta como um gás ideal, se é um gás ideal, estamos liberados a usar a equação de Clapeyron. E que a constante universal dos gases é 8 joules por mol Kelvin. Olha lá o que eu disse. Joule é sistema internacional, né? Ah, é verdade, professor. Ele quer saber quantos mols tem dentro, né, deste balão. Vem comigo, por favor. Olha o balãozinho que ele tinha dado pra gente. Ah, esse aí é o balão, professor? Esse aqui é o balão. Esse balão tá cheio de gás. Entendi, professor. E nós vamos considerar esse gás como sendo ideal, né? Isso. E em considerando como sendo ideal, né, ele deu pra gente alguns dados. Ele disse que a temperatura deste balão é uma temperatura de 400 Kelvin. Ele diz que a pressão desse balão é a pressão atmosférica de 1 atm, que ele pede para você considerar 10 a quinta Pascal. E o volume deste balão é de 1,6 vezes 10 a terceira metros cúbicos, dado que a constante dos gases é de 8 joule por mol Kelvin. E, professor, bem que o senhor sempre falou, né? Tem que prestar atenção na unidade, é ela que vai mandar na brincadeira. Exatamente, é ela que vai mandar em tudo aqui. Vem comigo, ó. Equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Professor, eu não acredito que a Unicamp... Pois é. Provinha da Unicamp, questão de gases ideais, termofísica, é só substituir os termos. Vem comigo. A pressão é 10 a quinta, o volume é 1,6 vezes 10 ao cubo, o número de mols desconhecemos, a constante é 8 e a temperatura é 400. 4 vezes 10 ao quadrado. Então, o número de mols ficará igual. Vem com o tio, por favor. Esse 1,6 eu vou escrever 16 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 a oitava dá 10 elevado à sétima, certo? 10 a menos 1 com 10 a oitava dá 10 à sétima. Esse 8 vezes 4 vezes 10 ao quadrado passa dividindo. Eita, professor, que agora é só simplificar aqui, né? Ó. Isso, ó, 8 e o 16 dá para simplificar, vai sobrar um 2, não é isso? 2 dividido por 4, professor, vai dar meio. Vezes 10 à sétima por 10 ao quadrado vai dar 10 à quinta. Aí a gente empresta um 10 aqui, né? Derruba um 10. Escrevemos 5 vezes 10 à quarta mols. Esse é o número de mols contidos no balão. Ficamos ali com a alternativa C como gabarito, ok? Continuando agora
A questão 33 sai daquele assunto das 3 questões do balão, recomeçamos um novo assunto, porém ele volta para a mecânica. Agora ele vai falar sobre a pele humana detecta simultaneamente com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir. Vibrações, forças estáticas, textura e escorregamentos de objetos sobre sua superfície. Sensores táteis que apresentassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso do bloco, a força normal, a força de atrito aplicada pela superfície da pele sobre o bloco de massa M e uma força externa F aplicada na mola. Meus amores, por favor, é um exercício de bloquinho. Ele já deu a força-peso que a Terra puxa, ele deu a força normal de apoio sobre o solo, ele deu o atrito oposto ao escorregamento e a força F que o cidadão puxa a mola. Essa força que ele puxa a mola é a mesma força elástica. Esse F que tu vê na figura pode se entender como F elástico, força elástica, lei de Hooke, Kx. Ele então continua. Se a constante da mola é de 10 newtons por metro, sistema internacional, preste atenção. Massa do bloco 4 gramas, eita, tá fora do sistema. Na iminência de movimento, na iminência de movimento, ele ainda não entrou em movimento. Se ele não entrou em movimento, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ele está em repouso absoluto. Primeira lei de Newton, resultante igual a zero. Vem com o tio, por favor. Professor, então significa que este corpinho está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, isto implica que a força resultante sobre ele é igual a zero. Eita, professor, sendo assim, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a normal é igual ao peso, eu posso escrever que a força F é igual à força de atrito. Ah, entendi, professor. Essa força normal não tem fórmula, né? Não tem não. Mas peso tem, é massa vezes gravidade. Eita, professor, que é que eu tô entendendo, hein? E essa força F também não tem fórmula, não. Não. Mas força de atrito tem. É coeficiente de atrito vezes a normal. Ah, entendi, professor. Quer dizer que se eu for brincar com todas as equações ali, o que é que eu posso escrever? Veja, eu posso escrever o seguinte. No lugar, veja, podemos substituir a normal na segunda equação e escrever que a força F será igual ao coeficiente vezes a massa vezes a gravidade. Eita, professor, entendi. Mas espera aí um pouquinho, professor. Essa força, o senhor não falou que era a força elástica? Isso. E a força elástica não é dada pela lei de Hooke? É, Kx. Eita, professor, que eu estou lembrando dessa fórmula aí que o senhor também passou lá na aulinha de dinâmica, né? Isso, essa força é dada em newtons. Se a constante estiver em newtons por metro e a deformação estiver em metros. Logo, eu posso escrever. Professor, vamos substituir tudo de uma vez. Vem comigo, ó. No lugar do F eu vou colocar Kx, onde K vale 10 e a deformação é de 3 milímetros. 3 vezes 10 a menos 3 do metro, né? O coeficiente nós estamos querendo descobrir. A massa de 4 gramas é 4 vezes 10 a menos 3 do quilo, vezes a gravidade local 10, né? Ah, entendi, professor. Ó, catim, cachá, corto 10 a terceira com 10 a terceira, corto 10 com 10. Professor, a Unicamp foi muito boazinha, né? Pois é, olha aí a Unicamp ajudando você. 3 dividido por 4 dá 3 quartos, professor. 0,75. 0,75, meus amores. 7,5 vezes 10 a menos 1. Coeficiente de atrito, uma grandeza adimensional, não tem unidades. Você podia assinalar ali a alternativa C como gabarito, certo? Continuando a próxima questão, uma questão Q34. Essa questão, meus amores, essa questão Q34, venha com o tio, era uma questão de gravitação que falava sobre a terceira lei de Kepler. Eita, professor, pois é,
eu avisei você, né? Eu te disse, olha, se cair gravitação, fique atento. Ele vai por dois caminhos. Ou ele vai perguntar a trilogia, lembra? Força gravitacional é igual ao peso que é igual à resultante centrípeta. Para corpos em órbita, né? Usamos a força da gravitação universal de Newton. Ou ele vai pender para Kepler. E há uma grande tendência dele usar a terceira. Professor, mas eu nem lembro. Nem precisava perguntar, estava no texto, ele tinha dado, ó. Período ao quadrado sobre o raio ao cubo tinha que ser uma constante. E aí, meus amores, que me desculpe, mas ele falava no exercício sobre o período orbital de Ceres. Ceres estava ali na nossa tabela com um ponto de interrogação no período e também no período ao quadrado. Só que, pera um pouquinho, se ele é constante, olha o que eu podia fazer. Eu podia ter escrito assim, ó, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo para a Terra é igual ao período ao quadrado sobre ao raio ao cubo para Ceres. Professor, mas por que eu posso isso? Vamos voltar lá que eu vou te explicar. Quer ver? Vem comigo. O planeta não Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do Sistema Solar e posteriormente lançado para uma região onde se encontra atualmente, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Espera aí um pouco. Subentende-se então que esse indivíduo ele está na órbita solar. Ah, entendi, professor. Ele está usando o Sol como corpo central? Isso. E para eu escrever, e para que eu possa escrever esta igualdade, basta que os dois corpos estejam girando sobre o mesmo corpo. Entendi. A Terra gira em torno do Sol, Ceres também. Para a Terra é tudo muito fácil, porque, veja, ele usa em anos da Terra, em anos terrestres. O período é de 1 ano terrestre. E a distância é de 1 unidade astronômica. Eita, professor, que aí ficou fácil, né? Porque 1 ao quadrado é 1 e 1 ao cubo é 1 também, né? Então tudo isso aqui vai dar 1. Isso, pois bem. Só que aí para Ceres, presta atenção. Para Ceres, o período ao quadrado a gente não sabe não. Agora, o raio, se tu prestou atenção na tabela, meu querido, a Unicamp te ajudou demais. Ela deu para você o raio. Ela diz que o raio de órbita é de 2,77 unidades astronômicas. Ele diz que é de 2,77 unidades astronômicas. Porém, ele te faz o favor de elevar o cubo. Ele é muito bonzinho. Professor, dá 21,3. Pois bem, olha lá. Então agora o que eu faço? Multiplica os dois lados por 21,3. Você vai chegar que o período ao quadrado é igual a 21,3. Pronto. Pessoal, se eu multiplicar por 21,3 dos dois lados, aqui vai cancelar, né? Isso, pois bem. Agora a gente tira a raiz quadrada, nós vamos ficar que o período de Ceres é a raiz quadrada de 21,3. Eita, professor, que agora foi que eu me lasquei todinho aqui. Professor, agora eu me lasquei foi todinho, porque raiz de 21,3 eu não sei não. Pensa nas mais próximas, meus amores. A mais próxima é a raiz de 16, que vale 4. Depois já vem raiz de 25, que vale 5. Então é alguma coisa entre 4 e 5. Quando a gente bate o olho no gabarito, a gente tem lá 4,62. Eita, professor, que tu é arrombado mesmo, hein? Pois é, tá lá, ó. 4,62 anos. Pronto. Gabarito alternativa C para a questão 34. Estamos chegando no finalzinho, já estamos na questão 35. Até que enfim uma questão de elétrica. Olha o que ele diz pra gente. Sabemos que correntes elétricas acima de 1/10 de ampere podem provocar paradas cardíacas. Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância. Veja, o potencial diminui com a distância. Olha o que ele dá pra gente na figura. Você prestou atenção na figura? O raio cai. Ele cai. O primeiro pé do indivíduo, o pé esquerdo dele ali pela figura, está em um potencial de 900 kV. Ele está ali numa circunferência de 900 kV.
E o outro pé, o pé direito pela figura, está no de 800 kV. Professor, peraí um pouquinho. Essa questão 35 é fácil assim do jeito que eu estou pensando? É isso mesmo. Você tem aí dois potenciais. Um potencial um potencial é de 900 kV. O outro potencial, onde está o outro pé do indivíduo, é de 800 kV. Professor, e o que implica isso? Isso implica que a diferença de potencial ao qual ele estará submetido é de 100 kV. Professor, mas ele falou que a resistência do indivíduo é de 80 kΩ e ele quer saber qual é a corrente que passa pelo indivíduo. Ué, vem aqui com o tio. É só aplicar a equação de Uri. Quantas vezes te disse ao longo aí das aulas? Use Uri. A equação de Uri resolve o nosso problema. DDPU dado em volts, resistor dado em ohms e corrente dada em amperes. A diferença de potencial é de 100 kg. 100 vezes 10 a terceira. O resistor, né, que é a resistência do indivíduo, a resistência corporal, é de 80 kΩ vezes a corrente I. Por favor, corte o quilo com o quilo, corte o zero com o zero. O 8 que passa dividindo 10 dividido por 8 é a mesma coisa que 5 quartos. 5 quartos, 1,25 amperes. Ah, professor, e esse aí já é o gabarito? Já é o gabarito. É o gabarito da alternativa B de bola e terminamos a questão de elétrica. Chegamos, infelizmente, à última questão de física, a questão Q36, que nós vamos na sequência aqui para não perder tempo. Questão 36, uma questão de ótica que dizia assim: a figura apresenta um esquema simplificado de um refratômetro, destinado a determinar o índice de refração de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo na parte superior um vidro de índice de refração 1,8. Professor, eu acho melhor a gente... vem com o tio aqui, ó. Esse aqui é o meio de separação, certo? O tio vai desenhar normal, que ele já trouxe para você, tá aqui. Normal, né? Aquela linha que forma 90 graus com a superfície de separação, certo? Ele traz um raio que faz isso aqui, ó. O raio vem por este caminho e quando ele sofre desvio, ele vem por este outro caminho. Eita, professor, que ele chama este ângulo aqui, ele chama de θ1 e ele chama este outro ângulo aqui de θ2. Tá certo, professor? E em cima você tem o vidro, cujo índice de refração ele chama de N2 igual a 1,8. E embaixo você tem o líquido. Ah, entendi, professor. E aí o que ele conta pra gente aí, né? Essa aqui é a figura A do exercício. Vamos para a figura, né? Para a próxima figura, onde ele nos diz assim, ó. Nele o líquido... Na figura B ele nos diz assim: quando θ1 for 90, temos o máximo valor para o ângulo de refração θ2, que neste caso será chamado de ângulo crítico. O professor, ele está querendo falar sobre aquela história do ângulo limite, né? Isso, ele está tentando te forçar a barra nesse sentido. Vem com o tio aqui, ó. Aqui está normal. Ele está falando que se o ângulo for de 90 graus... Professor, mas se o ângulo for de 90 graus, olha o que aconteceu com o θ1. Esse aqui é o θ1, ó, 90 graus, ele está saindo pela superfície, pois é. E aí esse cidadão aqui, ele se afastou, né? Isso. E aí ele vai para o que nós chamamos aqui de θc, ângulo crítico. Entendi. Continua sendo a mesma coisa, professor? Continua, aqui continua sendo vidro, né? Eita, professor. E embaixo? Embaixo continua sendo líquido. Pois bem. E aí, professor, como é que a gente vai fazer esse negócio? Olha lá para o tio. Ele falou para você. Neste caso é chamado de ângulo crítico e ele diz que o ângulo crítico foi medido 56 graus. Ué, professor, ele deu o valor,
Deu, tá aqui, 56 graus. Meus queridos, raio de luz passando de um meio para o outro, isso é refração. Refração, lei de Snell-Descartes. N1 seno de θi é igual a N2 seno de θ2. Ah, professor, entendi. Então aqui vamos comigo. N1 é onde está o raio incidente, é o N do líquido. Isso. Seno de θ1, a gente não sabe não, mas na situação 2, ele vale 90 graus, então vai ficar seno de 90, né? Ah, entendi, professor. Professor, por que você está escrevendo para essa situação? Porque nessa situação eu já conheço os dois ângulos, né? E, professor, tô arrombado mesmo, hein? Pois é. N2 vale 1,8. E o seno de θ2, se você olhar na figura, ele te deu. Olha lá, seno de 56 graus é 0,8. Professor, seno de 90 faz tempo que dá 1, né? É, pois é. Então, o NL vai ficar 1,8 vezes 0,8. 8 vezes 8, 64 vão 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Certo? Tem duas vírgulas aqui, nós vamos mandar duas casas, então o índice vai dar 1,44. Professor, aí a gente assinala... Eita, ficou KA e KB. Peraí, professor, ele está falando lá um negocinho, ó. Se trocar esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo crítico será o quê? Vamos pensar um pouquinho comigo? Vem aqui. Vamos voltar na equação. Ah, entendi, professor. Vamos dar ali uma... Isso, vamos voltar na equação. A equação estava assim, né? Ó. N do líquido, seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, certo? O que vai acontecer, professor? Ele está dizendo, no item A, que se ele trocar esse líquido por um índice maior, então vamos lá. Se eu trocar esse cara aqui por um índice maior, o que vai acontecer? Bom, como nós estamos num ângulo crítico, então esse cidadão tem que valer 1, porque nós vamos estar falando aqui de um ângulo de 90 graus, certo? Entendi, professor. Se esse cidadão aumentou, o que acontece com o ângulo crítico? Veja bem, o vidro é o mesmo, ele não falou nada a respeito do vidro, certo? Então, isso aqui é uma constante. Ah, professor, e aí se isso aí é uma constante, então o ângulo 2, né, o ângulo crítico vai ter que aumentar. Isso. E o ângulo crítico maior que 56 nós temos na alternativa A da resposta. Ok? Tudo bem? Galera, ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção, agradeço o carinho. Espero que você tenha feito uma boa prova, que você tenha tido uma boa tarde. O tempo por aqui na região de Campinas ajudou para quem fez a prova. Espero que vocês tenham atingido sucesso. Não lhes desejo sorte. A sorte acompanha aqueles que estudam, aqueles que se empenham. E tenho certeza que vocês se empenharam para esta prova. Meus amores, se curtirem, então deem o seu like, compartilhem, divulguem este canal para os demais. Resolverei as próximas provas todas neste mesmo esquema. As provas com as fotos e na sequência subirei para o YouTube a resolução comentada. Grande abraço, tchau, tchau!